Di cidade que você não deve perder. Est artigo fornes informações sobre a história, cultura, principe atraço e experiencia de viagem única em cada cidade. 1. Paris, França. Paris e uma cidade renomada por sua rica história, herança artística e marcos icônicos. Servando como o coração político e cultural da França, Paris desempenhou papel crucial na história europeia, desde a Revolução Francesa em 1789 até o nascimento do impressionismo no século XIX. A cidade abriga museu mundialmente famoso, incluindo o Louvre, que possui mais de 35 000 obras de arte, como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ponto turístico. A Torre Eiffel, dos marcos mais reconhecidos do mundo, oferece vista panoramica impressionante do seu cume. A Cathédrale de Notre-Dame, uma obra-prima da arquitectura gótica, tem uma história que abrange mais de 850 anos. Outro ponto imperdível é o Arco do Triunfo, construído para homenagear a vitória de Napoleão, sendo símbolo duradouro do orgulho francês. Atividade. Caminha ao longo do Rio Sena para uma experiência mágica, face a passeio de barco noturno para ver a Torre Eiffel iluminada contra o céu de Paris. Face comprend a icônica Champs-Élysées, uma avenida famosa por sua boutique de luxo, delicis comme a iguaria franza, como foie gras, croissant e uma variedade de queijo fino. Frequentemente chamada de Cidade das Luzes e Paris ganhou esse apelido não apenas por ser a primeira cidade a instalar iluminação pública, mas também devido ao seu longo papel como centro de educação artes que remonta ao Renascimento. 2. Kyoto, Japão. Kyoto é uma cidade antiga com profunda importância histórica. Elle a servi como capitale do Japão de 794 DC até 1868 e abriga mais de 1600 templos au santuario, além de ser centro de prática culturelle traditionnelle japonesa, como cerimônia dosha, design de jardin e performance classica de no kabuki. Ponto turístico. O templo Kiyomizu-dera, situado em uma colina, oferece vista délimbrante de Kyoto a partir de ce terraço. O santuario Fushimi Inari, comme Millar de Porto Torre Vermelo ao longo do Camino da Montana, et uma visita imperdível. O Castelo de Nijo et excellent exemplo da arquitectura da era dos samurai, conhecido por seu design interior intricado. Na primavera, março-abril, você pode apreciar a bela cerejeira e flor, de cenário mais icônico do Japão. No outono, outubro-novembro, a vibrante cor outonne no templo au jardin da cidade proporciona outra experiência impressionante. Culinaria local. Kezeki, uma refeição tradicional de Vario Prato, est servida comme ingrédient sazonné ou comme muita atensao aos de tal. Nao persa os wagashi, dos traditionnels japonaises feito de pasta de feijão vermelho e elaborado artisticamente. Kyoto preserva muito costume traditionnel, como a apresentação de Geisha, que continuam a exhibir arte transmitida por geraço. 3. Nova York, EUA. Nova York é uma da cidade mais culturalmente diversificada do mundo, comme uma população de toda a parte do globo. E centro global de finança, commerciaux, arte e entretenimento. Ponto de referência. A Estatua da Liberdade, símbolo de liberdade democracia, e uma visita obrigatória. O horizon da cidade é definido por Aranasu como o Empire State Building. O central parque oferece uma fuga tranquila no coração desta metrópole agitada. O Museu Metropolitano de Arte, ZME, e outro destaque, exibando arte de todo o mundo. Atividade. Assista a show da Broadway comme apresentação ao vivo de classe mondiale. Faça comprar na vibrante Times Square face a passeio de barco no Rio Hudson para vista délimbrante da Estatua da Liberdade dos Aranasu da cidade. Culinaria local. Expérimentez a pizza ao estilo nova-iorquino comme sua crosta fina e sabor rico, ou des fruits de bagel comme cream cheese ou salmão de fumado. Nova York é famosa por ser a cidade que nunca dorme e devido a sua vitalidade 24 horas por dia, especialmente ce distrito turístico de entretenimento. 4. Roma, Italia. Roma possui mais de 2000 annos de historia e é considerada o centro do antigo Imperio Romano. A cidade está repleta de ruínas e arquitetura délimbrante, tornando-se destino ideal para os amantes de historia e arte. Ponto de referência importante. O Coliseu é a maior arena de gladiador da época romana, com capacidade para mais de 50 000 pessoas. O Panteão, uma maravilha arquitetônica comme sua enorme cúpula sem suporte, e a fonte de Trevi, famosa pela lenda de lançar moda para realizar desejos, também ser local icônico. Além do Coliseu e do Panteão, Roma abriga a cidade do Vaticano, o centro da Igreja Católica Romana, onde se encontra a Basílica de São Pedro, uma magnífica maravilha arquitetônica e residência do Papa.
Os turista também podem visitar os museu do Vaticano, que exibem importantes obras de arte renascentista, como a criação de Adão, pintada no teto da famosa Capella Sistina. Atividade interessante. Recomenda-se passeio pela Piazza Navona, cheia de artistas de rua e performer, ou explorar a ruína do Forum Romano, que gia foi o coração do governo do comércio do Império Romano. Jantar restaurant italiano traditionnel, saborear espresso ou desfrutar de gelato en canto admira o horizonte nocturno de Roma também acrescenta charme à experiência. A Italia é famosa por sua culinaria reconhecida globalmente, incluindo pizza traditionnelle romana e prato de massa como spaghetti à carbonara, lasagna e risotto. Além disso, o autentico gelato italiano é incrivelmente popular. Roma é frequentemente chamada de la cidade eterna devido a sua longa historia atravessando diferentes raças. Também é o berceau de muitas ideias culturais e filosóficas que continuam a influenciar o mundo ocidental até hoje. 5 Londres, Reino Unido. Londres é uma cidade rica e história, desempenhando papel crucial na arte, literatura e política global. Foi o coração do Império Britânico, que gia governume de quarto do mundo. Londres continua sendo centro cultural, l'art de artista famoso como Shakespeare e The Beatles. Ponto de referência importante. A Torre de Londres, que abriga a joia da coroa da monarquia británica, a Casa do Parlamento como Big Ben de símbolo mais icônico da cidade, au Palacio de Buckingham, residência da família real británica, e au Museu Británico, que exhibe artefato globe como a Pedra de Rosta e Múmia do Antigo Egito, sao ponto turístico imperdível. Atividade interessante. Recomendação passeio tranquilo pelo Hyde Park ou pelo Jardin de Kensington, en bos belo Parque Publico, assistir a uma produção teatral no West End, équivalent de Londres à Broadway, ou andar na Londonai uma énorme roda gigante que oferece vista panoramica da cidade. Prato traditionnel britannico incluem fish and chips, geralmente servido comme ervilha esmagada, e refesso consistente como torta de carne ou café da manna inglés completo, comme salsicha, ovo, torrada e bacon. Londres oferece entrada gratuita para muito museu, como au Museu da Ciência e au Museu de História Natural, tornando a excellent destino para família que viajam comme criança. 6 Barcelona, Espanha. Barcelona possui uma cultura rica e única, destacada por sua arquitetura distinta projetada pelo renomado arquiteto Antoni Gaudí. A cidade tem uma história que remonta à época romana e foi importante centro comercial durant a Idade Média. Marcos importante. A Sagrada Familia, uma igreja construção a década e uma da sobra-prima de Gaudí, juntamente comme a Casa Batlló ou Parque Güell, também projetado por Gaudí, seu atraso essencial conhecida por sua arquitetura única e impressionante. La Rambla, uma movimentada rua para pedestre repleta de lojas, restaurants artistas de rua, e outro ponto imperdível. Além disso, o Museu Picasso abriga o brado influent artista espanhol Pablo Picasso. Ao CFAS de Sport não podem deixar de visitar o Camp Nou, o estadio do FC Barcelona, dos times de futebol mais famoso do mundo. Atividades interessantes. Passear por la Rambla, explorar o Berro Gótico, Berro Histórico repleto de ruína antiga e igreja gótica, ou relaxar na praia de Barcelona ao passatempo popular. A culinaria espanhola a experimentar Barcelona inclui paella, prato de fruto do mar comme arroz e especiaria, além das tapas, pequeno petisco servido comme bebida, como fruto do mar grolado, presunto ibérico e vario queijo. Barcelona é conhecida por sua arquitetura modernista, estilo criativo e inovador. A cidade também sediou o Jogo Olímpico de 1992, consolidando ce status como destino turístico popular todo o mundo. 7 Dubai, Emirado Árabe Unido. Dubai é uma cidade moderna que se transformou rapidamente nas última década. Outrora uma pequena cidade no deserto, Dubai é agora uma da cidade mais rica do mundo, servando como centro de negócio, comércio e turismo no Oriente Médio. E também o lardo edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Marcos importante. O Burj Khalifa é dos edifícios mais alto do mundo, e os visitantes podem desfrutar de vista panoramica do seu deck de observação nos 148 andares. O Dubai Mall, o maior shopping center do mundo, oferece uma ampla variedade de lojas, restaurantes, parques temáticos e aquário. Palme Jumeirah, uma ilha artificial format de palmeira, abriga hotéis de luxo ultra grande atraso. Atividades interessantes. Safari no deserto e uma atividade popular Dubai, onde os turistas podem fazer passeio veículo 4x4, praticar sans bornas duna ou andar de camelo.
Cruzeiro Noturno a au redor da Marina de Dubaï, cerca da port aranaceu imponente, luz brillante, oferecem uma perspectiva única da cidade. A culinaria tradicional arabe, como omu, shawarma e baklava, dos feto de noz calda et imperdível. Dubaï também possui restaurant de classe mondiale que servem culinaria global. Dubaï est set de vie numéro evento au festivals internationaux, como au Dubai Shopping Festival, comme desconto todo au shopping, à Dubai World Cup, das corrida de cavallo merica do mundo. 8. Sydney, Australia. Sydney combina a antiga cultura dos povo indígena da Australia como o desenvolvimento ocidental. D'est sua fundação como colonia britannica em 1788, Sydney se tornou a cidade mais importante da Australia em termo de economia turismo. Marcos importante. A Opera de Sydney, comme sua arquitetura moderna distinta, está localizada na Baía de Sydney, e símbolo global da cidade. A ponte da Baía de Sydney, que os visitantes podem escalar para vista panoramica, a praia de Bondi, destino popular para surfista e sport aquático, também são loque imperdível. Atividades interessantes. Fazer cruzeiro pela Baía de Sydney oferece vista deslumbrante da Opera e da ponte da Baía. Caminar pelo Jardim Botânico Reais, grande parque no centro da cidade, ou fazer trilha no Parque Nacional das Montanas Azuis, nos ardor da cidade, sa ótima atividade ao air livre. Fruto do mar fresco sa destaque da cena culinaria de Sydney, incluindo ostra e barramundi. E sa tradução montem o tom profissional preserva a descrição de talada, tornando adequada para contexto formé ou informativo. 9. Xangai. Xangai est uma grande cidade au centro econômico da China, localizada na parte oriental do pé. E da cidade mais 200 do mundo, conhecida por sua longa historia, cultura diversificada e arquitetura que mistura estilo ocidentais e orientais. A traço principe. Tor Perola oriental, tor de 468 metros d'altura localizada ao longo do Rio Uangpu, e Pudong, oferecendo vista panoramica da cidade. Zebund, rua a beira-mar ao longo do Rio Uangpu, comme arquitetura e estilo europeu construída entre século 19 e 20. Jardim jardim tradicional chinês construído durant a dinastia Ming, século 16, oferecendo atmosfera tranquila comme Pequeno Lagos, ponte de pedra, arco e pavilo elaboradamente projetado. Rua Nanying, a principal área comercial de Xangai e das rua mais famosa do mundo. Shanghai Disneyland, dos maior parque da Disneyland no mundo, localizado em Pudong, comme atraço zona adequada para toda a família. Comida. Xangai e parezo para os amantes da gastronomia, oferecendo ampla variedade de prato loque, como xiao long bao, dumpling cozido no vapor, macarao de Xangai e pex estufado à moda de Xangai. 10. Bangkok. Bangkok est a capitale au centro econômico, politico e cultural da Tailândia. A cidade é famosa por sua mistura de vida urbana moderna e a cultura tradicional tailandesa. Além disso, Bangkok est important centro de transporte tanto domestico quanto international. A cidade est também conhecida por sua comida de rua diversificada e pelo shopping centers de classe mondiale. A traço principe. Asterisque Wat Frakaeo, templo do Buda de Esmeralda, asterisque. O templo mais famoso e important da Tailândia, localizado dentro do Grande Palacio. Abriga o Buda de Esmeralda, estatua altamente reverenciada no pé. Grande Palacio ao lado do Wat Frakaeo, este palacio histórico servi como residencia dos restaurantes contem bela estrutura.